55 segundos para você e para mim, 55 segundos não significam praticamente nada, passam num piscar de olhos. Mas para Niki Lauda pareceram uma eternidade, porque durante quase um minuto o campeão mundial ficou preso dentro de uma Ferrari em chamas. Enquanto o fogo consumia seu carro, a fumaça tóxica enchia seus pulmões e vários pilotos tentavam desesperadamente libertá-lo antes que fosse tarde demais. Foi durante esses 55 segundos que Niki Lauda ficou cara a cara com a morte. E quando finalmente conseguiram tirá-lo, seus ferimentos eram tão graves que poucos acreditavam que ele conseguiria sobreviver. Até mesmo um padre chegou a lhe dar a extrema unção. No entanto, Lauda não apenas sobreviveu, porque apenas 42 dias depois conseguiu um feito que marcou a história da Fórmula 1. O mais incrível é que ele mesmo havia avisado que aquela corrida era perigosa demais, tentou impedir que acontecesse, mas ninguém o ouviu, e horas depois, acabou vivendo exatamente a tragédia que tentou evitar. Mas aquele acidente não só deixou Niki Lauda à beira da morte, como também mudou sua vida para sempre. Niki Lauda não era um piloto que confiava na sorte, era frio, calculista e brutalmente direto. Seu jeito de correr não se baseava apenas na coragem. Lauda estudava cada detalhe do carro, analisava cada risco e se preparava para qualquer problema antes que acontecesse. Ele tinha uma personalidade que não só o tornou um dos pilotos mais rápidos do grid, mas também um dos mais difíceis de lidar, especialmente dentro da Ferrari. Pois Lauda nunca teve medo de lhe dizer isso. Nem mesmo quando a pessoa que estava na frente dele era Enzo Ferrari. No entanto, por trás daquela frieza, existia uma confiança absoluta em suas próprias capacidades. Lauda estava convencido de que podia superar qualquer problema, pilotar qualquer carro e ganhar qualquer campeonato. E até aquele momento, tudo parecia lhe dar razão. Em 1975, ele havia conquistado seu primeiro título mundial, devolvendo a Ferrari ao topo depois de mais de uma década sem vencer o campeonato de pilotos. E ao começar a temporada seguinte, Lauda não era apenas o campeão, também parecia imbatível. Porque enquanto outros pilotos dependiam do instinto ou da coragem para encontrar o limite, Lauda o encontrava através da precisão, preparação e controle. No entanto, em 1976, ele enfrentaria uma situação para a qual nenhuma preparação era suficiente. Uma situação em que, pela primeira vez, o controle escapou de suas mãos. Niki Lauda chegou ao Grande Prêmio da Alemanha em 1976 como o campeão vigente. O líder indiscutível do campeonato e um piloto que até aquele momento parecia impossível de ser vencido, havia vencido 5 das 9 primeiras corridas. No entanto, atrás dele começava a surgir um rival completamente diferente. James Hunt era um dos pilotos mais populares do grid. Era carismático, impulsivo, festeiro e estava disposto a arriscar tudo para vencer. Enquanto Lauda levava uma vida marcada pela disciplina e pelo controle, Hunt parecia aproveitar o caos dentro e fora das pistas. Por isso, embora ambos fossem extremamente rápidos, eles representavam duas formas completamente opostas de entender a Fórmula 1. Hunt confiava em seu instinto, Lauda confiava em sua preparação. Hunt era o favorito da mídia e dos fãs. Enquanto Lauda, com sua personalidade fria e seu rosto magro, até havia ganhado o apelido depreciativo de rato. Mas embora não pudesse competir com o carisma de Hunt dentro das pistas, poucos conseguiam se aproximar de sua velocidade. E depois de dominar grande parte da temporada, tudo indicava que Lauda conseguiria seu segundo campeonato consecutivo. No entanto, a 10ª corrida do ano foi disputada em um circuito onde a velocidade não era o único fator importante. Porque Niki Lauda já sabia o quão perigoso podia ser o Nürburgring e que um único erro podia custar-lhe a vida. A preocupação de Niki Lauda não era exagerada. Nürburgring era um dos circuitos mais perigosos do mundo, tão perigoso que já havia tirado 5 vidas. Sua antiga versão, conhecida como o Inferno Verde, tinha quase 23 km de extensão, atravessava as florestas e as montanhas de Eifel, e era tão extensa que as condições podiam mudar completamente de uma área para outra. Uma parte do circuito podia estar seca, enquanto vários quilômetros à frente podia estar chovendo intensamente. Mas esse não era o único problema. Seu enorme comprimento tornava praticamente impossível cobrir toda a pista com comissários, médicos e equipes de emergência suficientes.
Em caso de um acidente, a ajuda podia demorar vários minutos para chegar, minutos que podiam fazer a diferença entre a vida e a morte. Por isso, antes da corrida, Lauda pediu que o Grande Prêmio não fosse realizado. Ele achava as medidas de segurança insuficientes e que correr nessas condições era um risco inaceitável. No entanto, nem todos pensavam da mesma forma. A proposta foi submetida à votação, e por apenas um voto, os pilotos decidiram correr. Lauda havia perdido então. Apesar de conhecer melhor do que ninguém os riscos, ele também teria que participar da corrida. Sem imaginar que poucas horas depois precisaria exatamente das medidas de segurança que tanto havia exigido. Mas antes, se você está gostando do vídeo, inscreva-se. O clima ficou imprevisível no início da corrida. Uma leve chuva havia molhado algumas partes do circuito antes da largada. Por isso, Lauda decidiu começar com pneus de chuva. No entanto, a pista secou muito mais rápido do que o esperado, e assim que a corrida começou, ficou claro que ele havia tomado a decisão errada. Após a primeira volta, ele foi aos boxes trocar por pneus lisos. A parada fez com que ele perdesse várias posições, então quando voltou para a pista, começou a acelerar para recuperar o terreno perdido. O problema era que seus novos pneus ainda estavam frios, e em um circuito tão rápido e perigoso como Nürburgring, isso significava que o carro tinha muito menos aderência. Apesar disso, Lauda continuou atacando até que durante a segunda volta, chegou a uma das zonas mais rápidas do circuito. E em questão de segundos, tudo deu terrivelmente errado. Ao chegar à curva rápida antes de Bergwerk, Lauda perdeu o controle de sua Ferrari. O carro saiu disparado para o lado da pista e bateu violentamente contra as barreiras. O impacto foi tão forte que fez com que o carro ricocheteasse e voltasse para a pista. Além disso, como a corrida tinha acabado de começar, ainda havia uma grande quantidade de combustível. Por isso, em questão de segundos, o carro ficou envolto em chamas, com Lauda preso dentro. No entanto, o pior ainda estava por vir. Guy Edwards, que vinha logo atrás, conseguiu desviar por muito pouco, mas Brett Langer não teve tempo de reagir e acabou batendo de frente. Segundos depois, Harold Earl também bateu no carro de Langer. A batida fez com que a Ferrari girasse novamente na pista. Enquanto isso, Lauda continuava preso entre as chamas, cercado pela fumaça e respirando a fumaça tóxica que preenchia o interior do carro. Além disso, as equipes de emergência ainda estavam muito longe, exatamente como Lauda havia alertado antes da corrida. Então sua única chance de sobreviver dependia dos pilotos que tinham acabado de parar ao seu redor. Guy Edwards foi o primeiro a sair do carro, e sem esperar a chegada das equipes de emergência, correu diretamente para as chamas. Pouco depois, Brett Langer e Harold Earl se juntaram ao resgate. Earl conseguiu um extintor e começou a combater o fogo, enquanto Edwards e Langer tentavam tirar Lauda do carro, mas havia um problema. Lauda ainda estava preso pelo cinto de segurança, e o calor era tão intenso que eles só conseguiam se aproximar por alguns segundos antes de terem que recuar. Lauda ainda estava consciente, tentava escapar das chamas e lutava desesperadamente contra os cintos que o mantinham preso. Mas quanto mais o tempo passava, mais fumaça tóxica entrava em seus pulmões, e suas chances de sobreviver diminuíam a cada segundo. Então apareceu Arturo Merzario, outro dos pilotos que havia parado para ajudar e que também já tinha corrido pela Ferrari alguns anos antes. Por isso ele conhecia o mecanismo dos cintos de segurança, então entrou no meio das chamas, colocou metade do corpo dentro do carro e finalmente conseguiu soltar o arnês. Nesse momento, Lauda já havia perdido a consciência e, como seu corpo parou de resistir, Langer e os outros conseguiram tirá-lo da Ferrari. Anos depois, Marsalio lembrou: não foi fácil. Nick estava sofrendo muito e lutava com todas as forças contra os cintos de segurança, tentando se afastar das chamas. Graças a Deus, ele finalmente perdeu a consciência. Só quando seu corpo parou de resistir, consegui libertá-lo. Ao ficar livre, o peso do corpo fez com que o Langer perdesse o equilíbrio e caísse, levando Lauda junto com ele. Tinham-se passado apenas 55 segundos desde o acidente, mas para Lauda pareceu uma eternidade, porque foram 55 segundos preso entre as chamas, respirando fumaça tóxica e esperando uma ajuda profissional que não chegou a tempo. No entanto, graças a 4 pilotos que decidiram arriscar suas próprias vidas para salvá-lo, especialmente Marsalio, Niki Lauda conseguiu sair do fogo.
Na verdade, anos depois ele lembrou disso com gratidão. Havia um cara chamado Arturo Merzario que entrou no meio das chamas e me tirou sozinho dos destroços do carro. Foi assim que sobrevivi. Ele realmente salvou minha vida, porque alguns segundos a mais e eu não teria conseguido. E embora Lauda tenha conseguido sobreviver ao acidente, o verdadeiro inferno estava apenas começando. Tirar Lauda do fogo não significava que ele estava a salvo, seus ferimentos eram devastadores. Ele havia sofrido queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau na cabeça e nas mãos. Havia perdido grande parte da orelha direita e os cílios. Além disso, suas pálpebras estavam gravemente danificadas e ele tinha vários ossos fraturados. Mas as queimaduras não eram o maior perigo, já que durante os 55 segundos em que ficou preso, Lauda havia inalado uma enorme quantidade de fumaça tóxica. Por causa disso, seus pulmões e suas vias respiratórias ficaram gravemente danificados. Lauda foi levado a um hospital próximo e depois transferido para uma clínica especializada em queimaduras. No entanto, durante os dias seguintes, seu estado continuou piorando. Ele tinha cada vez mais dificuldade para respirar e o nível de oxigênio em seu sangue caiu a um ponto crítico. Os médicos começaram a acreditar que ele não sobreviveria. Então, 3 dias após o acidente, chamaram um padre para lhe dar a extrema unção. Lauda ainda estava consciente e, ao perceber o que estava acontecendo, recusou-se a aceitar que sua vida estava prestes a terminar. Segundo ele contou depois, aquele momento despertou algo dentro dele, porque se todos esperavam que ele morresse, ele estava decidido a provar que estavam errados. Pouco depois, seu estado começou a melhorar, e embora sua recuperação tivesse começado, não foi nada fácil, ele lembrou disso anos depois. Ele perguntou à enfermeira da unidade de queimados quando poderia se olhar no espelho. Ela respondeu, quando quiser. Depois ele disse que ela nunca deveria ter permitido. Ela acendeu uma luz de neon, e devido ao calor e à retenção de líquidos, minha cabeça parecia ter afundado entre meus ombros. Merda, pensei. Claro, depois fui melhorando cada vez mais, já tinha visto minhas feridas no pior momento. No entanto, sobreviver era apenas o primeiro passo, porque enquanto Lauda mal começava sua recuperação, a Ferrari já se preparava para continuar sem ele. Mas antes de continuar, se quiser ver mais vídeos como este, inscreva-se. Já somos mais de 90 mil, então estamos na reta final para alcançar os tão desejados 100 mil inscritos, então junte-se a nós e inscreva-se. Obrigado! A Ferrari já estava pronta para seguir sem Lauda e contratou Carlos Reutemann para substituí-lo durante o restante da temporada, enquanto ele se recuperava. Uma decisão que Lauda interpretou como falta de confiança. Afinal, ele não só ainda era o campeão mundial, como também havia acabado de liderar a Ferrari em uma de suas temporadas mais dominantes. E enquanto ele ainda se recuperava de seus ferimentos, a equipe já estava pronta para substituí-lo. Por isso, Lauda decidiu enviar uma mensagem para eles. Apenas algumas semanas após o acidente, ele apareceu no circuito de Fiorano para voltar a pilotar. Sua aparência deixou todos que o viram impactados. Ele havia perdido grande parte do cabelo, seu rosto ainda estava coberto de cicatrizes e ele ainda tinha dificuldades para fechar completamente os olhos. Daniel Aldeto, o diretor da equipe, lembrou que Lauda parecia um fantasma. No entanto, ele não havia voltado para mostrar que estava recuperado, porque claramente não estava. Ele havia voltado para mostrar que ainda era capaz de pilotar. Lauda ainda liderava o campeonato, já tinha ficado de fora de 2 corridas e não estava disposto a perder uma terceira, ele ia lutar. Assim, apenas 42 dias depois de ter ficado preso entre as chamas, anunciou que voltaria a competir no Grande Prêmio da Itália. Mas antes ele teria que descobrir se conseguiria enfrentar o medo novamente, e se seu corpo estava preparado para voltar a entrar em um carro de Fórmula 1. O retorno de Lauda começou muito pior do que o esperado, porque quando voltou a dirigir em alta velocidade, descobriu que o acidente havia deixado uma ferida que não era visível. Ele sentia medo. Cada curva lhe lembrava o momento em que havia perdido o controle, e pela primeira vez, o piloto que sempre confiou em sua preparação duvidava se realmente era capaz de continuar competindo. Lauda admitiu depois que estava apavorado, mas pouco a pouco começou a recuperar a confiança e quando chegou o momento de disputar a corrida, decidiu seguir em frente, embora o medo não fosse o único problema. Seus ferimentos ainda não haviam cicatrizado, ele precisava usar um capacete modificado para reduzir a pressão sobre as queimaduras, e mesmo assim, cada movimento provocava uma dor insuportável.
Durante a corrida, os ferimentos em sua cabeça se abriram novamente, e quando voltou aos boxes, seus curativos estavam encharcados de sangue. No entanto, Lauda continuou, volta após volta, suportando a dor, as dificuldades para fechar os olhos e o medo de que tudo pudesse acontecer novamente. Finalmente cruzou a linha de chegada na 4ª posição. Ele não tinha vencido a corrida, nem sequer terminado no pódio, mas apenas 42 dias depois de ter recebido a extrema unção, Niki Lauda havia voltado a completar um grande prêmio de Fórmula 1. Ele havia provado que o acidente não acabou com sua carreira, e acima de tudo, que ainda era capaz de competir apesar do medo. Lauda ainda podia conquistar o título, mas para isso precisava superar uma última prova e decidir até onde estava disposto a voltar a arriscar sua vida. O campeonato de 1976 foi decidido em Fuji, e Niki Lauda chegou como líder. Apesar de ter perdido 2 corridas e de ainda competir longe de sua melhor forma física, ele mantinha uma vantagem de 3 pontos sobre James Hunt, então o título ainda dependia dele. Mas no dia da corrida, começou a cair uma chuva torrencial. A pista ficou completamente alagada, a neblina reduzia a velocidade, e em alguns trechos os pilotos mal conseguiam manter seus carros sob controle. As condições eram tão perigosas que a largada teve que ser adiada, e vários começaram a questionar se a corrida deveria acontecer. Lauda foi um dos mais firmes. Depois do que aconteceu em Nürburgring, ele sabia melhor do que ninguém o que poderia acontecer se aceitassem correr em condições que não eram seguras. No entanto, os organizadores decidiram seguir em frente, e James Hunt deixou claro que se a corrida começasse, ele iria competir. Lauda estava novamente na mesma situação. Ele considerava que correr era perigoso demais, mas se recusasse poderia perder o campeonato pelo qual havia retornado apenas 42 dias depois de estar à beira da morte. Por isso, ocupou seu lugar no grid, e quando a corrida começou, tentou se manter na pista. Mas depois de apenas 2 voltas, tomou uma decisão que marcou para sempre a história do esporte. Lauda voltou aos boxes, parou o carro e abandonou a corrida. Ele não tinha sofrido nenhum problema mecânico, simplesmente considerava que continuar competindo sob aquelas condições era perigoso demais. Uma decisão que praticamente deixava o campeonato nas mãos de James Hunt. Porque com Lauda fora da corrida, o britânico só precisava terminar entre os 4 primeiros para se tornar campeão. Mas Lauda não estava disposto a mudar de opinião. Ele sobreviveu a Nürburgring, voltou antes de se recuperar e suportou a dor para seguir na disputa pelo título. Mas isso não significava que ele estivesse disposto a arriscar sua vida em qualquer corrida. Para ele, nenhum campeonato valia a pena se, para conquistá-lo, tivesse que ignorar um perigo que considerava inaceitável. Desta vez, Lauda não permitiu que os organizadores, os outros pilotos, nem mesmo a possibilidade de ser campeão, decidissem o quanto ele estava disposto a arriscar. Enquanto isso, Hunt continuou na pista. Durante boa parte da corrida, parecia controlar o campeonato, mas com a melhora das condições, seus pneus desgastaram, ele precisou ir aos boxes e caiu para 5º. Por alguns minutos parecia que Lauda poderia se tornar campeão sem nem mesmo terminar a corrida. No entanto, Hunt começou a recuperar posições e nas voltas finais conseguiu recuperar a 3ª posição, o resultado que precisava para se tornar campeão mundial por apenas 1 ponto. Niki Lauda havia perdido o título, mas não porque não tivesse coragem de se arriscar, e sim porque depois de encarar a morte de frente, entendeu que também era preciso coragem para decidir quando parar. No entanto, a história não terminou aí. No ano seguinte, ele voltou a lutar pelo título, e dessa vez, ninguém conseguiu detê-lo. Lauda não precisou vencer todas as corridas, nem provar que era o piloto mais corajoso do grid. Simplesmente voltou a fazer o que sabia de melhor, ser constante, calcular cada risco e conquistar os resultados de que precisava. Em 1977, ele se tornou novamente campeão mundial, apenas 1 ano depois do acidente que quase lhe custou a vida. Por outro lado, sua relação com a Ferrari já estava completamente deteriorada, e depois de garantir o título, ele deixou a equipe faltando 2 corridas para terminar a temporada. Algum tempo depois, Lauda se aposentou da Fórmula 1. No entanto, sua história também não terminou aí. Em 1982, ele voltou para competir com a McLaren e 2 anos depois, voltou a lutar pelo campeonato, desta vez contra seu próprio companheiro de equipe, Alain Prost. Lauda já não era o piloto mais rápido do grid, mas continuava sendo um dos mais inteligentes.
E usando a mesma precisão que definiu toda a sua carreira, conseguiu superar Prost por apenas meio ponto, a menor diferença em uma decisão de campeonato. Assim, em 1984, Niki Lauda conquistou seu terceiro título mundial, 8 anos depois de ter ficado preso por 55 segundos dentro de um carro em chamas. Mas antes de continuar, se você quiser apoiar o canal para ter mais vídeos como este, inscreva-se. Niki Lauda foi muito mais do que o piloto que sobreviveu a Nürburgring. Foi 3 vezes campeão do mundo, um dos pilotos mais inteligentes da história e uma das figuras que mais lutou para melhorar a segurança na Fórmula 1. Mas aqueles 55 segundos nunca deixaram de acompanhá-lo. As cicatrizes permaneceram visíveis pelo resto de sua vida, assim como os danos causados pela fumaça tóxica que ele respirou enquanto permanecia preso nas chamas. Em 2018, Lauda teve que se submeter a um transplante de pulmão, e em 20 de maio de 2019 faleceu aos 70 anos. Naquela altura, já tinham se passado mais de 4 décadas desde aqueles 55 segundos em Nürburgring. Tempo em que voltou a competir, voltou a ser campeão e se tornou uma das figuras mais importantes da história da Fórmula 1. No entanto, Lauda não foi a única lenda da Ferrari que sofreu um acidente dessa magnitude, porque poucos anos depois do ocorrido em Nürburgring, outro piloto também sofreu um desastre. Então assista a este vídeo se quiser conhecer a maior tragédia da história da Ferrari.